A paz do Senhor, povo de Deus, missionário Odete Santos, passando aqui por mais um dia, glorificando o nome do Senhor. Quero te pedir perdão porque esses 3 dias dessa semana foi muito puxado, não consegui gravar vídeo, mas o nome do Senhor será glorificado agora para a glória de Deus. Iniciamos hoje o livro de Apocalipse, aleluia. Nós iremos entrar na introdução do livro, depois a gente vai para o capítulo 1 e assim nós vamos. Enquanto isso, nós vamos orando e lendo a palavra de Deus. Então você leia a Bíblia aí, eu leio aqui e juntos nós vamos aprender um pouco mais. Amém? O livro de Apocalipse é o livro da revelação. Não é um livro que causa medo, como muitas pessoas têm medo de ler, muitas pessoas têm medo de estudar. O livro de Apocalipse não causa medo. Pede a Deus o direcionamento, o poder do Espírito, a revelação da sua palavra e busque conhecer um pouco mais através de pessoas que entendem mais que você, através de pessoas estudadas que acreditam na sua visão, que é pré-milenismo, pré-tribulacionismo, milenismo e arrebatamento, amém? Então creia nisso, porque nós somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Então busque pessoas com essa visão, para você compreender um pouco mais, para você entender um pouco melhor. Missionário, mas se a gente não for arrebatado e passar na grande tribulação, fique firme em Cristo, nós vamos estar com Ele de qualquer maneira. Que queremos estar é com Cristo, mas nós cremos, eu creio, eu acredito que você também crê, que nós seremos arrebatados para a glória de Deus. Amém? Então vamos lá. Independente, nós somos a igreja de Cristo, uma igreja universal, que iremos todos para o mesmo lugar, para a glória, morar com o nosso Pai poderoso, estar com o nosso Senhor Jesus Cristo por uma eternidade, por toda a eternidade com o Senhor. Amém? Eternidade sem fim. Estaremos com Ele para a glória de Deus. Então aqui nós vamos falar sobre esses assuntos. É um livro que a gente está esperando ele por muito tempo, por mais de um ano, né? Porque a gente escorremos aí todo o Novo Testamento, os evangelhos, passamos pelas epístolas, apesar que a gente começamos pelas epístolas, depois nós fomos pro Novo Testamento, que foi os evangelhos de Jesus Cristo, o sinótico, fomos também pelo evangelho de João, encerramos Mateus agora. E agora nós estamos entrando no Apocalipse, passamos pelas epístolas paulinas, poderosas, 13 epístolas de Paulo, passamos pela Joanina, passamos pela Petrina, passamos por todas elas, o nome do Senhor foi glorificado. Você voltar aí, você vai ver que tem bastante vídeo, bastante conteúdo aqui no canal, e nós louvamos o nome do Senhor por isso, amém? Então vamos lá, o conteúdo do livro de Apocalipse são 22 capítulos, 404 versículos, 12.000 palavras e 9 perguntas, amém? Este livro também vai nos trazer também o simbolismo, né? A gente vai ver aqui do número 7. O número 7 vai ser muito citado aqui neste livro. Eu anotei aqui o que a gente vai escorrer. Como eu te falei, nós estamos entrando no panorâmico, num voo no alto, né? Pra gente entender um pouco melhor. Então, o simbolismo do número 7, ó. As 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia Menor, 7 selos, as 7 trombetas, os 7 castiçais de ouro, né, que representa os 7 anjos, os agentes humanos, que está no capítulo 1, verso 20. 7 anjos, que são agentes divinos. Cordeiro, cadê? Opa, pulei aqui. 7 pontas dos 7 olhos, 7 trovões, o grande dragão vermelho, né? 7 cabeças, 7 diademas, a besta semelhante ao leopardo, que tem 7 cabeças. As 7 cabeças, deixa eu ver mais, eu falei, os 7 reis, os 7 bem-aventuranças. Nós vamos falar sobre essas 7 bem-aventuranças, que a primeira a gente lê aqui no versículo 3, amém? As 7 visões, e nós estaremos aqui no decorrer que a gente vai lendo e estudando este livro poderoso. Vamos lá, o contexto. Aproximadamente no ano de 996 depois de Cristo, tá na cadeira do Império Romano um homem chamado Domiciliano, um homem conhecido como Segundo Nero, um homem sanguinário, um homem ruim, mau, que matava os cristãos. Então esse homem agora vai dar um decreto, e esse decreto é que agora ele seria cultuado, ele seria adorado, e todos, para dar prova de lealdade, teria que adorar esse Domiciliano, teria que adorar ele, cultuar somente a ele. E o que acontece é que neste período, os santos, os cristãos em Cristo Jesus vão se recusar a adorar, porque o verdadeiro cristão, ele não idolatra, ele não adora outro Deus a não ser o nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo, o Deus eterno. Então eles vão se recusar e começa aqui uma grande perseguição. E nessa perseguição, muitos dos cristãos vão ser mortos, vão ter que deixar seu lar, sua casa. A gente vai ver que é uma perseguição e um grande sofrimento que eles estão. A epístola de Pedro vai falar sobre dor, sobre sofrimento. E a gente vai entender que João também escreve
as suas epístolas, para que o povo de Deus entendesse que, independente da luta e das provas, a sua primeira, segunda e terceira epístola, ele escreve para que eles tenham convicção da salvação. O crente em Cristo tem que ter essa convicção da salvação. Então, nesse contexto aqui, os irmãos estão passando por esta luta, por esta guerra espiritual, perseguição, estão sendo caluniados, estão sendo presos, perdendo seus bens, perdendo sua família, sendo mortos por mártires cristãos. Então, o que acontece? O Senhor Jesus, como ele deixou João até para este momento, porque Deus tem os seus propósitos. Se você ler lá, João capítulo, aqui, Lucas, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 3, versículo 22, João capítulo 21, versículo 22, Pedro vai perguntar a Jesus o que seria de João. E o Senhor vai responder para Pedro, dizendo para Pedro assim, se eu quiser que ele fique vivo até que eu venha, o que tu tem a ver com isso? O Senhor está dizendo para Pedro, cuide da sua vida, Pedro, e deixe a vida do seu irmão comigo. Então, cuide da sua vida e deixe a vida do seu irmão com o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor está dando um alerta a Pedro e dizendo para João que havia uma missão para cumprir, que João iria cumprir. Então, João, ele não vai ser martirizado como os outros discípulos foram, ele não vai ser morto antes do tempo certo, ele vai morrer de velhice, de uma idade bem avançada, porque havia um propósito do Senhor para revelar o Apocalipse, para revelar para ele o Evangelho de João, para revelar as 3 epístolas que ele escreve. Então aqui João está na ilha chamada Patmos. Ele foi levado para um campo de isolamento, para ser morto lá, porque Domiciano já não conseguiu matar João. Tentou matar João de algumas formas e não conseguiu. Uma dessas formas foi jogar João num tacho de óleo fervente, azeite, e não conseguiu matar João. João não morreu porque a mão do Senhor estava ali protegendo, porque quando Deus tem um propósito e quando o crente é obediente e serve a Deus com integridade, o Senhor poupa a sua vida. O diabo pode tentar, mas não consegue, porque aquele crente está na obediência, servindo a Deus, e a missão dele está no alvo para ser cumprida. Então João agora vai ser levado para essa ilha de Patmos, vai estar ali isolado para ser morto, mas João não vai morrer, porque havia um propósito do Senhor para a vida de João, e João está lá para ser morto em sofrimento de isolamento. E o que acontece? As portas da terra estão fechadas para João. Você vai ver lá que no capítulo 4, o Senhor abre a porta do céu e diz, sobe aqui, João. Então as portas aqui da terra estão fechadas, mas a porta do céu está aberta para João. A porta do céu está aberta, então preste atenção. Se todas as portas aqui da terra fechar para você, lembre-se que a porta do céu está aberta para o nome do Senhor ser glorificado. Então João agora vai receber a revelação. Apocalipse, que significa tanto no grego quanto no hebraico, sair da sombra, fora da sombra, revelação, revelar, descobrir, tirar o manto. E assim você vai, né? Trazendo quantas palavras aí o Senhor trazer ao teu coração, e quanto mais esse verbo significa, que está no plural. Então nós vamos entender. Aí eu quero ler o versículo primeiro, para não ficar somente nas minhas palavras, só falando, que eu quero que você leia a Bíblia. Então leia a Bíblia aí. Versículo primeiro diz assim, ó, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se acontecer, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João. Então, vamos lá. Deus entrega para Jesus, Jesus entrega ao anjo, e o anjo vai entregar para João. Então, Deus vai passar para Jesus, Jesus passa ao anjo, dá incumbência para o anjo, e o anjo de Deus vai revelar a João. Para quê? Para que eu e você, hoje, podemos desfrutar dessa palavra. Então não tenha medo de ler o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é uma revelação do que já aconteceu. Tudo que nós estamos vivendo. Nós já sabemos o nosso final. Nós já sabemos o nosso destino. O pastor Eliseu Rodrigues, ele tem uma mensagem que eu ouvia muito tempo atrás, que ele fala assim, quando o diabo vir até você dizer que você não vai, dizer que você não presta, você mostra para ele o fim, porque nós já sabemos o fim está aqui, é só você ler a palavra de Deus, nós saberemos para onde nós vamos, nós saberemos para onde passaremos a eternidade. A igreja tem 2 missões, a primeira missão da igreja é adorar a Deus, a segunda missão da igreja é pregar a palavra de Deus e alcançar almas para o reino de Deus. Então a Bíblia se divide a raça humana em 3 partes. Ó. A primeira parte quer dizer judeus, a segunda parte gentios e a segunda parte a igreja. Então nós vamos compreender. Olha esse contexto aqui que eu separei para você entender um pouquinho melhor sobre isso aqui. Aqui onde eu anotei aqui. Ó. Encontramos a igreja no princípio do livro, Israel no meio e as nações gentílicas no fim. Então o início do livro de Apocalipse já vem falando da igreja. Israel vem no meio e as nações gentílicas no fim. Porque o objetivo é alcançar
às pessoas na terra. Então, amém? Que o nome do Senhor venha a ser glorificado nessa revelação. Então, a revelação vem de Jesus Cristo. Por quê? A missão é a vontade do Senhor, que nós sabemos das últimas coisas que acontecerá nos últimos dias. Então o crente que está aí desesperado, vendo o Brasil nessa situação, vendo aí a política dessa forma que está no Brasil, vendo o mundo inteiro nesse caos que está se entrando, você está assim porque você não leu ainda a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Leia Apocalipse que você vai ver. Pede direcionamento. Tem muitos homens e mulheres de Deus bem estruturados, bem posicionados, convictos e firmes daquilo que o Senhor inspirou o seu coração para trazer aqui o ensinamento. Então tem homens e mulheres de Deus bem preparados para isso. Busque conhecimento, leia a Bíblia, leia livros, busque conhecer, porque o nosso fim já está escrito, nós estaremos na eternidade com o Senhor. Amém? Então Deus vai revelar a Jesus, Jesus passa ao anjo, o anjo passa a João, para quê? Para nós, igreja, termos posse dessa poderosa palavra que é a revelação da salvação. Nós estamos vendo a palavra se cumprindo aos quatro cantos do mundo. Nós estamos vendo a palavra se cumprindo. Ezequiel, o capítulo 38, está se cumprindo. Nós estamos vendo o mar morto novamente ter vida. Nós estamos vendo sinais em todos quanto é lugar. Só que a gente precisa compreender que esses sinais permanecem acontecendo desde a subida, quando Jesus foi ao céu. Quando Jesus foi assunto ao céu, o sinal continuou. E os sinais agora está só aumentando. Mas sinais é desde quando Jesus subiu, foi assunto ao céu, que acontece. E aqui o versículo 2 vai falar da testemunha ocular, que é João, essa testemunha ocular que o Senhor separou para cumprir essa missão. Sabe o que diz lá em Oséias? Eu até separei aqui para me ler, para que você compreenda isso aqui, ó. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, diz assim, eis que o meu povo está sendo arruinado, porque lhe falta conhecimento da palavra. Porquanto foste negligente no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais seja sacerdote diante de mim, visto que aqui o Senhor está, não vou até o final não, depois você lê, Oséias 4, 6. O Senhor que está corrigindo os sacerdotes, os líderes, que tinham a função de ensinar o povo, a obrigação de trazer o povo a palavra e ensinar, e eles estavam negligenciando esse papel. Eu posso falar para você ao contrário da palavra, não, tá repreendido, entenda isso aqui, ao contrário, hoje não é falta minha palavra foi errada, não é falta de conhecimento, não é falta de ensino, porque tem muitas pessoas que ensinam. As igrejas têm os seus pastores fiéis à sua palavra, que pega a palavra de Deus como ela é, que ensina a verdade. O que falta hoje em nós, muitas das vezes, é coragem, é disposição, é vontade de aprender, determinação de coisa. O povo está preguiçoso, está relaxado, não quer mais compromisso com Deus, porque a palavra de Deus nos diz que nos últimos dias o povo estaria com comichões no ouvido, porque a verdade da palavra ela nos confronta. A palavra de Deus nos confronta ao ponto de nós rejeitarmos. Por quê? Porque muitos de nós não querem negar nós mesmos. Queremos ficar assim. Então aqui em Oséias, no capítulo 4, versículo 6, o Senhor está repreendendo os seus sacerdotes que estavam negligenciando o ensinamento. Hoje nós vemos que tem muitos homens de Deus que ensinam, que instruem. Hoje tem a internet, essa plataforma que nos instrui, nos ensina. Eu estou aqui hoje, neste momento, gravando esse vídeo, porque essa bênção que é a internet, para levar a palavra de Deus a muitos. Mas há pessoas que negligenciam. Muitas pessoas querem palavra que só mexe com o seu ego, que só levanta o seu ego. Eu não quero o conhecimento da verdade que confronta. Então é tempo de nós despertarmos do sono, é tempo de nós olharmos para a verdade da palavra e receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós temos a Bíblia em posse na nossa mão. Nós temos a Bíblia em várias traduções, versões. Eu tenho. Eu sei que se você tem aí, outras pessoas não fazem questão de ter, outros porque não tem condição, mas nós temos meio de conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Nós temos um acesso muito grande hoje, mas há pessoas que negligenciam isso e não querem servir a Deus com essa intensidade da sua palavra. Então, o versículo 2 fala que João, do versículo 2 nos mostra que João é alguém que foi escolhido de Deus, né? Testemunha ocular que viu. João viu Jesus em suas fases. Olha só. João viu Jesus em 3 fases. João viu 4 fases. João viu Jesus em vida, caminhou com Jesus 3 anos e meio, aprendeu com Jesus. João viu Jesus na morte, que foi na cruz, crucificação. Viu o sofrimento que João caminhou até a morte. João não abandonou Jesus como os outros discípulos. Aí João também viu Jesus ressuscitado. E agora João está vendo Jesus em corpo de glória, glorificado. Então ele viu Jesus nas suas 4 fases. Então por isso que esse verso 2 aqui do capítulo 1 diz assim, ó, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunha de Jesus Cristo. Então quer dizer, a testemunha ocular, que viu as 4 fases de Jesus. Então ele é alguém que tinha o quê? Autoridade.
alguém que tem poder para falar sobre aquilo ali, alguém que tem a autorização do céu para poder dizer. Por isso que João é o escritor deste livro, porque o autor é Deus, o autor do livro de Apocalipse é o próprio Deus, mas o escritor é João, inspirado pelo poder do seu Espírito. É tanto que no versículo 4 e 5, no versículo 5 aqui, ele vai falar da Trindade, né? Então vamos lá. Mas aqui a gente vai para o outro vídeo. Já estou quase encerrando esse aqui, para não ficar muito grande o vídeo. Quero diminuir o tempo do vídeo aqui, mesmo que a gente tenha que levar mais um pouquinho, mas eu quero diminuir o tempo. Amém? Então vamos daqui continuar. E agora o versículo 3, ele fala, bem-aventurado. O que é ser bem-aventurado? É autorizado a ser feliz, é liberado a ter progresso, é alguém completo. Então bem-aventurado é alguém que é completo em Deus. Então aqui está dizendo, bem-aventurado, alguém que é abençoado por Deus. Quem é essas pessoas que são bem-aventurados, completas em Deus, que tem autorização do céu para ter progresso? Quem é essa pessoa? É aquela que lê a palavra. A palavra traz crescimento, a palavra traz desenvolvimento. E quem é? É quem ouve. Quem é o ouvinte da palavra de Deus, além de ler, ouve a palavra de Deus. Então quer dizer, além de eu ler a palavra, eu tenho capacidade de ouvir alguém me ensinar. Então eu consigo ouvir através de alguém essa poderosa palavra. As palavras dessa profecia e obedecem. Também eu ouço e também eu obedeço. Então quer dizer, eu leio, ouço e obedeço essa palavra. Porque ela é orientação. Ela é orientação. O texto diz aqui no verso 3 que ela é orientação, que nela está escrito. Porquanto o tempo desses eventos está às portas. Então vai se cumprir, está se cumprindo. O Senhor está dizendo, feliz é aquele que lê, feliz é aquele que ouve, e feliz é aquele que obedece. Porque não adianta eu ser somente ouvinte da palavra, eu estarei enganando a mim mesma. Eu preciso não só ouvir, mas eu preciso também praticar essa palavra. Tiago, ele escreve na sua epístola, primeira que só escreveu uma, na sua epístola. Eu vou abrir aqui em Tiago, eu quero ler junto com você o versículo, capítulo 2, o versículo 22, que Tiago, já cheguei aqui em Tiago, e agora eu quero ler para você aqui no versículo 22. Aqui, ó, capítulo 1 que diga, perdão. Diz assim o versículo 21 e 22. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparências de maldade. Então quer dizer, se afaste de tudo que é ruim. Receber humildemente a palavra de Deus, receber humildemente, eu preciso receber humildemente essa palavra em mim, né? Para que ela possa ser o quê? Implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Versículo 21, Tiago capítulo 1, versículo 21, grava aí e lê depois. Versículo 22, sede praticantes da palavra, e não simplesmente os ouvintes, iludindo a vós mesmo. Portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não a pratica, isso é semelhante a um homem que se contempla o próprio rosto no espelho e quando sai, já esquece. Então, eu preciso ser praticante da palavra para mim não ficar enganando a mim mesma. Então, tem muitas pessoas se enganando, que vai até a igreja, ouve a palavra, mas não pratica, não vive ela. Então, são pessoas que estão enganando a si mesmo, que estão vivendo de qualquer maneira e que bate o pé dizendo que vou ser salvo do jeito que estou, vou ser salvo da forma que eu vivo e está vivendo uma vida de engano. Então, venha para Jesus, pratica a palavra e viva. Sabe o que diz em Lucas, no capítulo 21, versículo 34, diz assim, ó, tende cuidado de vós mesmo, para que jamais vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da libertinagem, da embriaguez, das ansiedades, desta vida terrena, e para que aquele dia não se precipite sobre vós e de surpresa como uma armadilha. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não deixe o seu coração ficar sufocado pelas coisas da terra. Não deixe o seu coração ficar iludido com as coisas da terra. Não deixe o seu coração ficar sobrecarregado. Tem pessoa que está sobrecarregando de muitas coisas e não está tendo tempo para Deus. Pessoas que estão sufocadas pela embriaguez da terra, querendo quanto mais. Tem pessoas que estão vivendo embriagadas. Eu quero dinheiro, eu quero riqueza, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero fama. Está se embriagando, perdendo a oportunidade. E de repente as coisas terrenas podem te tirar do céu. Porque de repente o céu pode se abrir e arrebatar a sua igreja, porque será iminente o arrebatamento da igreja. Nós podemos subir agora e muitos daqueles que estão dentro da igreja ficarem para trás, porque não estão vigilantes. Então seja vigilante nesses tempos. Viva, mas viva uma vida vigilante. Trabalhe, busque mais, queira mesmo ser bem sucedido, porque ter dinheiro não é pecado, pecado é o dinheiro me ter. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. É amor ao dinheiro que é o pecado.
não é ter dinheiro, então busque mesmo ter, busque trabalhar, mas priorize o céu no seu coração. Priorize ao Senhor. Então obedeça essa palavra e não deixa que nada te afaste do Senhor. Amém? Esse livro encarreta 7 bem-aventuranças que nós iremos falar lá na frente. E uma dessas bem-aventuranças é essa, é você ler, é você ouvir e é você obedecer a palavra de Deus e as orientações que ela nos dá. E nós seremos bem-sucedidos na terra. Que Deus te abençoe, que a graça do Eterno te alcance neste momento. Seja Jesus na vida de alguém. Estamos juntos para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos por este momento que passamos aqui, falando um pouquinho da tua palavra. Muito obrigada por essa oportunidade, Pai, de ser um instrumento do Senhor nesse tempo, nesses dias que nós vivemos. Eu quero apresentar o meu irmão, que é um leitor da tua palavra, que é um leitor da Bíblia Sagrada, que ama te servir, Senhor, que sabe que nesse tempo a palavra está sendo pregada aos 4 cantos, que a palavra está sendo com abundância, que líderes estão pregando com abundância, mas muitas das vezes a falta de compromisso está em mim, a falta de compromisso está em nós, e nós precisamos, ó Pai, nos entregar a essa vontade de viver a tua vontade, ó Deus, e renunciar a nossas vontades, porque temos essa dificuldade de renunciar a nós mesmos, aos nossos desejos, às nossas paixões carnais, para viver, Pai, uma vida de santidade com o Senhor. Por isso, Pai, enquanto nós estamos aqui, lendo este livro, descorrendo capítulo por capítulo, pedimos ao Senhor a revelação da tua palavra, a luz da tua palavra em nossas mentes. Abra o nosso coração, revela a tua vontade também, ó Pai, porque já está tudo escrito. Nós já entendemos, aqui não se altera, aqui não se tira, porque tudo já está escrito para a glória do teu nome. Fica conosco, repreenda toda fúria, toda retaliação e nos dê vitória, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que a graça te alcance nesta manhã.